Oi, gente. Sabe aquelas coisas que você diz assim: eu não gosto de fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Vamos separar aqui essas três situações. O eu não gosto de fazer isso. Ok, essa é a maior verdade. A gente não gosta de fazer várias coisas. Eu, particularmente, não gosto de fazer várias coisas. A questão é que várias dessas coisas eu faço. Independente de gostar ou não, eu faço. Algumas eu não faço porque eu não gosto e não vejo sentido. Outras eu faço mesmo sem gostar, tá? Porque eu tenho um pensamento de que a gente, como adulto, tem que fazer o que tem que ser feito. Se eu não gosto, mas eu entendo o que tem que ser feito, eu faço. Eu dou meu jeito e faço, gostando ou não. A segunda é: eu não sei fazer isso. Essa também é uma premissa verdadeira. A gente não sabe fazer algumas coisas. A gente sabe que deveria saber, sabe que deveria fazer, mas a gente não faz porque não sabe. Só que a gente também sabe que a gente pode aprender a fazer aquilo ali. Às vezes é verdade, você realmente não sabe. Às vezes nem é tão verdade assim. Você até sabe e pode ser que saiba que sabe, mas prefere acreditar que não sabe. E às vezes você não sabe que sabe mesmo. Então, essa é verdade até um certo ponto. A gente não sabe fazer. A questão é: o que é que você não está fazendo, que deveria estar fazendo, e não faz porque não sabe e também não quer aprender? Essa é a pergunta que eu te faço. O que é que você deveria estar fazendo, sabe que pode aprender e não aprende? E a última é o eu não consigo fazer. Essa eu considero a pior, né? Porque quando a gente fala assim, ó, eu não consigo fazer isso, ponto, você está certo. Você está certo. Porque quando você fala que pode ou que não pode, é a lei da natureza. Você vai estar certo. Se você falar que consegue, a chance de você conseguir aumenta muito. Porque às vezes você acha que não consegue só porque não sabe. E tem pessoas que falam que não conseguem só porque não gostam. Só que elas sabem fazer, então ela consegue fazer. Mas tem pessoas que realmente não gostam, não sabem e por isso falam que não conseguem. Mas essa pessoa não pode nem sequer se permitir aprender e fazer. Mas quando você fala que não consegue, já pode parar. Você vai estar certo mesmo. Você não vai conseguir. Se você ficar falando, eu não consigo, tá? Não faça. Você não precisa de eu vir aqui para motivar você a acreditar e fazer. Você deveria saber, tá? Que você tem que dizer, a primeira coisa, você tem que dizer que consegue. Porque se você falar que consegue, você primeiro vai buscar aprender aquilo ali. E aí cabe a você fazer depois porque gosta ou não gosta. Cabe muito na sua individualidade entender o objetivo, o propósito daquilo. Mas o fato é que se você falar que não consegue ou você falar que consegue, você está certo, certa de todo jeito, gente. E você pode estar achando estranho o que eu estou falando e não acreditar. Mas eu estou falando de quem já passou por um monte de coisa na prática. E levou muito tempo, muitos anos até tem coisa que eu posso falar que mais de décadas para entender. E uma coisa que eu entendi foi isso, tá? Que tinha coisas que eu achava que não conseguia, eu achava que eu não conseguia. Tem muitas. Quando eu entendi que eu precisava, no instante eu consegui fazer. Bastou ser doloroso, ser dolorido, e eu comecei a fazer. Ponto. Acabou-se. E então eu comecei a enxergar outras possibilidades. Eu comecei a falar que eu conseguia. Ah, se eu conseguir isso aqui, se eu conseguir isso aqui, eu também consigo isso daqui. Eu também consigo aquilo. Gente, é incrível como parece mágica. Quando você começa a falar que você sim consegue, mas lógico que não é só isso, né? Mas só de você começar a falar que consegue, parece que é mágica.
você começa a aceitar que tem que aprender, você começa a aprender e você começa a fazer. Eventualmente, coisas que eu não achava que não conseguia, que eu não sabia, que eu não gostava, eu comecei a ver que eu conseguia, eu comecei a aprender, comecei a fazer, comecei a gostar. Incrível, né, gente? Incrível. Isso é o que eu estou fazendo agora, por exemplo. Eu achava que eu não conseguia, agora faz tempo, lógico, né? Mas eu achava que eu não conseguia fazer isso aqui de jeito nenhum. E eu tinha meus 1 milhão de motivos para isso. Para não estar aqui falando para uma câmera. Para não estar aqui falando para vocês. Eu achava que eu não conseguia. Eu realmente não sabia fazer. Quando eu comecei a precisar, eu comecei a aprender a fazer. Hoje eu faço com muita naturalidade. Ainda não é, gosto, né? Não posso dizer que eu não gosto, gosto, mas não é ainda uma coisa que eu gosto muito, que eu faço como, sabe, muito fácil, né? Pode parecer fácil, muitas vezes é fácil, mas tem hora que é difícil chegar aqui e começar a fazer isso, gente. Tem hora que é difícil, eu preciso me esforçar um pouco mais. Tem hora que eu preciso colocar as ideias no lugar para conseguir fazer isso. Tem hora que eu tô aqui bem aleatório, como eu tô agora aqui, e vai fluindo, porque já existe o conhecimento guardadinho, engavetado. Eu só estou colocando aqui para fora. Mas o fato é esse, gente. Você tem o direito total de escolher o que você vai fazer, o que você vai gostar, e também tem o direito de dizer que consegue ou não consegue. O que você não tem o direito, tá? É de querer estar certo, né? Por estar certo. Porque se você disser que consegue, eu garanto para você, se você começar a falar que consegue, você vai logo começar a fazer coisas que você não fazia. E quando você começar a fazer, você vai ver a sua vida começar a mudar para melhor. Eu sempre digo o seguinte, tudo que eu falo vai começar a melhorar, vai começar a dar certo. Tem gente que interpreta como um passe de mágica. Então vai ser assim, né? Eu começo a fazer hoje e amanhã, bum, a minha vida muda. Melhor. Não, nada. Quase nada vai ser assim. Quando você começar a acreditar e aprender, vai começar a melhorar gradativamente, de pouco em pouco. A somatória, dias, semanas e até anos, vai te tornar cada vez melhor em alguma coisa. Se tiver consistência, continuar fazendo, resiliência, pensamento positivo, atitude mental positiva, você vai ver como você vai... Você acha que eu falava assim até 1 ano atrás? Eu falava bem, mas hoje eu falo melhor. 2 anos, 3, 5 anos, não. Eu falava bem, porque eu já faço isso há muito tempo. Mas eu tive que começar. Se eu não tivesse começado... E tem gente que acha que eu não falo bem e tá tudo bem. Tem gente que elogia a minha comunicação. Eu nem acho isso tudo. Mas eu com certeza acredito que é mais do que suficiente para fazer o que eu faço. A minha comunicação eu não acho das melhores. Eu nem acho que está em um nível de excelência. Eu acho que eu estou num bom nível para o que eu já fui. E essa forma, né, de acreditar que eu posso melhorar, de agir no dia a dia, eu já percebi há muito tempo que melhora a minha vida, melhora meus resultados, meus relacionamentos, mas eu tive que acreditar, eu tive que fazer mesmo sem gostar. Beleza, gente? Então, recado tá dado, espero que chegue, né, isso não no coração, mas na sua cabeça mesmo, tá? Na sua cabeça, que você passe a acreditar mais em você. Você pare de achar que tudo acontece da noite pro dia. Pare de achar que as pessoas nascem com um dom, que quase tudo é treinável, gente. Quase tudo é treinável. Pare de acreditar em coisas que não existem. Que eu, ou fulano, ou Beltrano, é assim porque já era para ser assim, ou porque nasceu assim. Não, gente, não. As pessoas têm maior aptidão, mas não é o suficiente para ela fazer algo muito bem. Todas as pessoas precisam se esforçar, umas mais, umas menos. E você aí,
também pode chegar aonde você nem imagina que pode. E não é papinho motivacional, porque eu não ganho nada. Eu não vendo curso, eu não sou guru, nada disso. Então não é papinho motivacional não, é papo real, papo reto. Acredite se quiser. Beleza? Valeu!